Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui hoje para poder dar continuidade no estudo sobre criação de filhos. E nesse estudo de criação de filhos, nós vamos fazer uma abordagem hoje sobre sexualidade com as crianças. Como nós devemos abordar, como é esse assunto que em muitas famílias ainda é um tabu. Muitas famílias, elas acham que não precisam conversar sobre isso. Mas hoje nós vamos esclarecer alguns assuntos à luz da Bíblia, amém? Então vamos estar orando para iniciar? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nos colocamos, Senhor, diante de Ti, Pai, nesta noite, Pai, primeiramente, Pai, agradecendo pelo dia, agradecendo, Senhor, pelos nossos irmãos, Pai amado e Pai querido, toma-nos nas Tuas mãos, abre, Senhor, o nosso intelecto, Pai, que nós venhamos, Senhor Jesus, não somente ouvir a palavra, mas ser praticante, que nós venhamos, Senhor, cada dia mais aprender com a Tua palavra, Pai. Pai, que o Senhor deixou a Sua palavra, Pai, para que nós possamos, Senhor, andar segundo ela, Pai. Entra, Senhor Jesus, no coração de cada irmão que está ouvindo, Pai. Toma, Senhor Jesus, esse terreno, Pai, do coração desses irmãos, da mente, num solo fértil, Deus amado, Deus querido, para que eles possam não somente ser ouvintes, mas praticantes de toda a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. A nossa missão, como pais, é instruir os nossos filhos em todo o caminho que devem andar. E passa também pela sexualidade. A nossa cultura, as crianças, elas estão cada vez mais prematuramente estimuladas a falar sobre sexualidade, sobre drogas e sobre violência. Esses são os assuntos bastante comuns cada vez que você liga a televisão, nos lugares. Cada dia que passa você ouve mais sobre isso. Mas como orientar os nossos filhos, segundo a Bíblia? Como que eu posso orientar o meu filho? Eu que sou cristã, como orientar o meu filho a respeito da sexualidade dele? Como que eu vou conversar com o meu filho sobre isso? No que se refere à sexualidade, nós queremos que os nossos filhos entendam e assimilem qual é a visão de Deus sobre esse assunto. O que Deus quer através da sexualidade de cada um. O que Deus quer para nós? Nós sabemos que toda prática de sexo fora do casamento é recriminado por Deus. Vamos ler lá em Gênesis 2:24, que diz assim: por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Você pode estar se perguntando assim: mas irmã, qual é a necessidade de eu aprender sobre isso? Por que eu preciso aprender, falar com meu filho sobre sexualidade? Eu sou crente e não falo sobre isso. Amados, é necessário. Porque se você não for a fonte de informação do seu filho, com certeza ele vai procurar em outra fonte. Então você que é pai e que é mãe, precisa estar preparado para poder, quando o teu filho vir abordar essa situação, você saber como orientá-lo à luz da palavra. Nós precisamos saber por que Deus criou o sexo. Para que Deus criou o sexo? O sexo foi um presente que Deus criou para os filhos dele, para ser feito dentro do casamento. A sociedade distorce isso muitas das vezes. Nós vemos em novelas, nós vemos em filmes, séries. Cada vez mais a sexualidade das nossas crianças tem sido estimulada. Antigamente uma criança se vestia de lacinho, de roupinha de babadinho. Hoje não mais. Hoje as crianças cada dia mais têm se vestido como mini adultos. E isso é muito perigoso. Significa que nós devemos vestir a nossa criança com roupa de 30 anos atrás? Não, significa que você tem que usar o bom senso. Você tem que usar o bom senso até mesmo no vestir os seus filhos. Vestir os seus filhos com ordem e com decência. Amados, eu não estou te dizendo como você tem que vestir o seu filho. Você tem que usar o seu bom senso. Como eu disse aqui nos outros estudos, cada uma família tem as suas próprias regras. Só que se você é cristão, você tem que saber como uma criança cristã deve se vestir. Como um adolescente cristão deve se vestir. Amém? Nós temos que
entender que os nossos filhos, eles recebem orientação de muitos meios. Eles recebem orientação através dos amigos, eles recebem orientação através de televisão, eles recebem orientação através de filme, e isso é muito perigoso. Por isso que eu digo sempre que você precisa ter um diálogo com o teu filho. Por isso que eu digo sempre que você precisa ter uma relação próxima ao teu filho. Assim como Deus, que é um Deus de relacionamento, Ele criou a família para ter um relacionamento entre si. Deus não criou a família porque Ele falou, eu vou criar pai, mãe, filho, simplesmente para poder mandar nos filhos e os filhos obedecer. Não, é um relacionamento. Assim como Deus quer que você se relacione com Ele. Se você tiver um bom relacionamento com Deus, você vai ter um bom relacionamento com seus filhos, amém? Seja presente. Eu já falei isso várias vezes, e isso é muito importante. Seja presente na vida do seu filho. Não deixe o seu filho simplesmente vendo televisão, sozinho, sem supervisão. Não deixe o seu filho vendo filme até altas horas da noite. Não deixe o seu filho com o celular na mão. Amados, isso é muito importante. Porque se você quer dar uma educação cristã para o seu filho, você vai ter que supervisionar, vai ter um trabalhozinho para poder supervisionar tudo isso. E não se preocupe em dar informações antes da hora. O mundo acha que cada vez mais, quanto mais cedo você ensinar tudo para o seu filho, mais inteligente, mais não é a palavra correta, não é inteligente, mais experiente ele vai ficar. E existe muitos pais estimulando a sexualidade do menino muito cedo, cedo demais. 3, 4 anos já está, meu filho é namoradinho de fulano. Amados, não façam isso com seus filhos. Isso é muito prejudicial a eles. Criança não namora, criança tem amigos. Criança tem amigos. Então, faça isso. Cultive nele o hábito de brincar, cultive nele o hábito de se relacionar com o amiguinho, com a amiguinha. E cuidado com as influências externas. Muito cuidado. Muitos pais, eles têm medo de falar sobre sexualidade. Quando a criança pega ali seus 9, 10 anos, que começa a crescer, eles têm medo de falar sobre isso. Porque na cabeça deles, se eu falar sobre isso, eu vou estar estimulando meu filho a falar sobre sexualidade. Eu vou estar estimulando meu filho a praticar sexo. Não é isso, amados. Você precisa orientar eles. Orientar à luz da palavra. Vamos abrir lá em Hebreus 13:4. Vamos falar um pouquinho sobre sexualidade. Hebreus 13:4. Achou? Hebreus 13:4. Hebreus 13:4 que diz assim: venerado seja o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição, aos adúlteros, Deus os julgará. Ou seja, oriente o seu filho a se casar. Oriente o seu filho que o sexo ele é permitido dentro do casamento. Que todas as outras práticas, seja elas quais forem, elas são abominadas por Deus. E como cristão, nós não devemos ter essas práticas. Eu sei que no mundo, cada dia que passa está mais se falando sobre sexo. Cada dia que passa está se falando mais sobre a sexualidade do menino e da menina. E existe também a homossexualidade. Lembra que eu disse que todo o sexo fora do casamento é condenado por Deus? Em Hebreus 13:4 ele fala exatamente sobre isso. Sobre um leito sem mácula. Então, oriente ao teu filho. Então se meu filho vier falar sobre homossexualidade comigo, eu vou recriminá-lo. Não, amados. Faça com amor. Oriente que é errado, à luz da Bíblia, porém com amor. Não de forma a ofender os homossexuais. Porque Deus, ele abomina o pecado. Mas Deus ama o pecador. Tem que se criar uma cultura de homossexuais contra a igreja contra homossexuais. Nós somos contra a prática do homossexualismo, mas nós não somos contra o homossexuais. E isso tem que ser muito bem explicado para o seu filho, para que ele não venha discriminar uma pessoa só por causa da prática dela.
O homossexualismo é pecado. Porém, a pessoa que pratica, ela é digna de se arrepender, ela é digna de se consertar com Deus, ela é digna de ter a vida dela acertada com Deus. E a partir do momento que ela se arrepender, a palavra diz que dos pecados não me lembrarei mais. Então, cuidado ao orientar o teu filho e a tua filha, para que ele não sinta em você algum rancor, para que ele não sinta em você algo que seja, que vá trazer para ele um prejuízo, ou até mesmo para aquela pessoa. Porque se o teu filho tem um amigo ou uma amiga que está enveredando por esse caminho, o que você pode fazer, ou até mesmo o teu filho, é aconselhá-lo. É trazer para você com amor, não discriminando, não ofendendo. Porque crente não faz isso. A pessoa que é cristã, que crê em Cristo, que é seguidora de Cristo, os discípulos de Jesus, não faz isso. Jesus em momento nenhum, ele discriminou ninguém. Então não caia nessa armadilha. Não acredite que você precisa odiar as pessoas por causa das suas práticas. Você tem que amar, a Bíblia te orienta a orar por elas, a amar elas. Então ore, ame essas pessoas, independente da sua prática. Nós, da Bíblia, abominamos todo e qualquer tipo de relação sexual fora do casamento. E isso precisa ser passado para o seu filho. E quem tem que passar isso para o seu filho é você. Porque cada casa, conforme eu disse, tem uma regra. Cada casa, ela tem uma regra. Só que o Senhor, ele vai falando com você sobre isso. Ele vai falando sobre namoro cristão. Ele vai ensinar para o teu filho o que é namoro cristão. Amados, existe uma coisa muito séria, que muitos pais não estão prestando atenção, que é a pornografia. Pornografia dentro da igreja, irmã, pornografia dentro da igreja, principalmente entre jovens e adolescentes. Eu já recebi pedidos de ajuda de mães que têm crianças muito novinhas viciadas em pornografia. E como que nós vamos combater isso? Como que nós vamos estar orientando os nossos filhos para estar livrando ele desse tipo de coisa? Como? Se você se omite de falar sobre sexo dentro da tua casa, se você se omite de conversar com teu filho, você precisa estar instruído da palavra de Deus. Você precisa estar orando, você precisa estar jejuando. Se você tem alguma dificuldade, peça ajuda. Peça ajuda para um irmão que você tenha confiança. Peça ajuda para uma irmã, se você é uma mulher, peça ajuda para uma irmã que você tenha confiança, desabafe com ela, converse com ela. Uma irmã que você tenha orado primeiro, que você saiba que ela vai poder te ouvir, te ajudar. Converse com ela, tudo à luz da palavra. O sexo, ele é uma bênção. A palavra de Deus diz: crescei e multiplicai, mas dentro do casamento. E isso os nossos filhos precisam ser orientados. Os nossos filhos precisam ser instruídos. Muitas das vezes os pais não querem falar sobre isso, mas esquecem que, conforme eu disse, o seu filho tem acesso à TV, o seu filho tem acesso à internet, o seu filho tem acesso a várias coisas que você muitas das vezes não sabe. Então você precisa ter uma relação próxima para você saber o que o seu filho está vendo. Você precisa ter uma relação próxima para você saber o que o seu filho tá, do que o seu filho está falando, o que os amigos do teu filho estão instruindo o seu filho. A partir do momento que você der uma educação dentro da tua casa, o que ele ouvir de fora não vai surtir efeito. Mas se você se nega a dar esse conhecimento para o teu filho, ele vai buscar de outra fonte. Que seja você, meu irmão e minha irmã, a fonte de conhecimento do teu filho. A luz da palavra sempre. Sempre a luz da palavra. Sempre estudando a Bíblia. Sempre orando, sempre pedindo direcionamento do Senhor, mas que você seja a única fonte de conhecimento que o teu filho, quando tiver qualquer dúvida, vá procurar. Hoje é muito simples, a um clique o filho descobre tudo. O perguntar para o pai está ficando cada dia que passa mais obsoleto, porque eles dão um clique no Google, o Google diz tudo para eles. Só que será que o Google está ensinando para os nossos filhos a forma correta? Será? Será que se você sabe se o seu filho está aprendendo sobre isso de forma correta? Ele aprende na escola. Um assunto tão sério desse, você vai confiar para outra pessoa ensinar? Tão sério. Nós temos prostituição, fornicação, homossexualismo, tudo isso. E você vai confiar à escola? Você vai confiar que seu filho procure no Google?
Ou será que você quer ser aquilo, que você quer ser aquele que vai ensinar o teu filho, vai ensinar a tua filha, vai ensinar a tua filha a guardar o corpo dela, vai ensinar a tua filha que ela é uma princesa e que ela precisa ser valorizada e que ela não pode ficar por aí namorando com um, namorando com o outro, beijando um, beijando o outro, mas que ela precisa se guardar para o casamento, se guardar para o matrimônio. Ou você vai conversar com o teu filho e explicar para ele que ele também precisa se guardar. Ah, mas não tem nada a ver. Tem sim, amados. A Bíblia diz que tem. A Bíblia diz que tem. 1 Coríntios 7, 1, 2. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre namoro? Sobre se guardar? 1 Coríntios 7, 1, 2. Vai falar sobre sexo antes do casamento. Só um minutinho. Meus ajudantes estão procurando aqui para mim. Ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, tenha cada um a sua própria mulher e cada um o seu próprio marido. Isso é Paulo falando. Que nós temos que... O ideal seria se guardar. Porém, por causa da prostituição, porque muitos não resistem, é melhor que se case. Isso precisa ser ensinado para os seus filhos. Nossos filhos precisam saber o que a Bíblia fala sobre isso. Conforme eu disse, é importante que você saiba. Primeiro você tem que saber o que a Bíblia diz, para depois você passar o conhecimento para o seu filho. Porque o seu filho muitas das vezes vai te perguntar alguma coisa que você não vai saber. Não se envergonhe disso. Explique para ele que você não sabe. Isso não vai diminuir você como pai. Isso não vai diminuir você como mãe. Você fala assim, olha, eu não sei, mas vamos procurar, vamos estudar a Bíblia para saber o que é, vamos estudar a Bíblia para poder saber o que é, o que a palavra diz a respeito disso, o que a palavra vai dizer a respeito disso. Tem que ter sabedoria, mas tem que ter coragem, amados. Viva o que você ensina aos teus filhos. O seu filho vai aprender por exemplo. Não adianta você querer ensinar sobre prostituição se você vive uma vida desregrada da palavra de Deus. Não adianta você pregar para o teu filho sobre adultério se você é uma pessoa que comete adultério. Não adianta você querer pregar para o seu filho sobre fornicação se você pratica a fornicação. Em Efésios 5:5, ele vai dizer assim, ó: por que isso é tão perigoso? Por que nós precisamos ensinar aos nossos filhos? Porque bem sabeis isso, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou coidólatra tem herança no reino de Cristo. Então, amado, nós temos que ter cuidado. Podemos perder a nossa salvação, a nossa bênção por causa disso. Precisamos nos arrepender e ensinar os nossos filhos que isso não é uma coisa boa. Precisamos estar em alinhamento com a palavra de Deus. Precisamos estar alinhados com a palavra de Deus. Até mesmo para que nós venhamos ensinar os nossos filhos. Os filhos vão entender com exemplo, com demonstração de afeto. Dê demonstração de afeto. Você é casado? Dê demonstração de afeto. Demonstre para o teu filho, ensine o teu filho como cuidar da esposa. Ensine tua filha como cuidar do marido. Se vocês vivem uma vida de cão e gato, os seus filhos vão entender que casamento é isso. Que casamento é uma coisa ruim. Se você vive uma vida harmoniosa na palavra de Deus, se você vive com Deus dentro da tua casa, com Cristo dentro de casa, não Cristo somente na igreja, amados. Infelizmente, existem muitos irmãos que na igreja é uma bênção. Andando de mão dada na rua, mas dentro de casa o marido bate na esposa, a esposa não respeita o marido. Entendeu? E isso nós não podemos pregar para os nossos filhos. Só que esquecem que existem crianças ali. E elas estão mais atentas do que você imagina. Criança percebe muitas coisas. Não é porque é criança que não entende. Conforme eu disse, a palavra de Deus nos ensina a fugir da prostituição. 1 Coríntios 6,18 diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos?
O seu corpo é templo do Espírito Santo, menina. O seu corpo é templo do Espírito Santo, menino. Então, cuidado com a fornicação, cuidado com a masturbação, cuidado com o sexo fora do casamento. Tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado diante de Deus. Nossas ações e valores, elas são muito influenciadoras na vida dos nossos filhos. Se você tem um relacionamento harmonioso com o teu marido, se você tem um relacionamento harmonioso com a tua esposa, você vai criar no seu filho um senso de que a intimidade se alcança dentro de um casamento. Por isso que é tão importante o casamento ser pautado na palavra de Deus. Por isso que é tão importante você, marido, tratar sua esposa como Cristo amou a igreja. Por isso que é tão importante você, esposa, tratar o seu marido com submissão. Lembra que submissão não é você ser capacho dele, é você ser ajudadora. A palavra de Deus fala que Deus criou a mulher para ser ajudadora, auxiliadora. Uma auxiliadora idônea. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado para que você não crie nos seus filhos um senso de que, casamento é isso, eu não quero para mim. O meu pai e a minha mãe brigam tanto que eu não quero me casar. Existem filhos que dizem, eu já ouvi muito isso, amados. Filhos falando assim, se for para casar igual meu pai e minha mãe tá casado, eu não quero. Eu não quero porque eles vivem brigando. Eu não quero porque vivem gritando. Eu não quero. E vocês conseguem perceber a importância que o pai e a mãe têm na vida dos filhos? Quanto que você é importante, mãe, na vida da sua filha e do seu filho? Quanto que você é importante, pai? Você é uma referência que eles vão levar para o resto da vida. Você é uma referência que vai ser levada para o resto da vida. Então, você precisa estar alinhado à palavra de Deus, para que o seu casamento vá bem, para que a criação dos seus filhos transcorra de acordo com a palavra, de acordo com o que Deus quer para você, de acordo com aquilo que o Senhor idealizou para uma família. Vão ter problemas, mas se você estiver alinhado à palavra de Deus, você vai ter soluções. Vai haver soluções, Deus vai dar a saída, Deus vai dar o escape. Irmã Gênesis, sobre drogas. Drogas. Eu confesso a vocês que eu não anotei nada sobre drogas. Mas o Espírito Santo, ele está me falando exatamente sobre isso. E aquela mãe, aquele pai que está com o filho com problema com drogas. Como que eu posso resolver isso, irmã? Primeiro, amando muito o seu filho. Segundo, se alinhando à palavra de Deus, orando e pedindo a Deus para guardar e para proteger. Terceiro, tome atitudes. Algumas atitudes nem sempre são boas, mas mãe precisa dar limite para o filho. A palavra de Deus, ela vai te dizer e vai te ensinar a você dar limite para os seus filhos muito pequenos. Isso vai livrar eles da droga. A palavra de Deus diz, instrui o menino no caminho que deve andar, até quando crescer não se desviará dela. Então, se você começar a instruir o seu filho hoje, a chance disso não acontecer é quase nula, porque a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus é viva, verdadeira e eficaz. E ela vai se fazer presente na sua vida. Mas se você, infelizmente, não conheceu esse Jesus, não conhecia Deus, e hoje está com o seu filho no mundo das drogas, não desista dele. Continue orando, meditando na palavra de Deus. Continue buscando estratégia junto à Bíblia para que você venha conseguir a sair disso. Procure uma ajuda, procure um pastor, procure uma igreja. Se aconselhe, se consagre, derrame-se perante a Deus, que Deus vai dar o escape, Deus vai dar o livramento. Agora, para aquelas mães que os filhos andam rebelde e andam indisciplinado e que ele está fazendo o que ele bem quer e você está assim, deixe ele é novinho, deixe ele, não, é porque choveu, é porque fez sol. Não, amados, não é isso não.
Você tem que dar disciplina. Então quer dizer que eu vou bater no meu filho? Não, não estou falando de você bater no seu filho. Estou falando de correção segundo a palavra de Deus. Correção. Castigo. Uma criança não pode pegar o celular 9 horas da manhã e entregar 10 horas da noite. Como muitos pais fazem. Existem outras coisas que o seu filho precisa aprender. Ele precisa aprender que ele tem que ter horário para a escola, para escovar dente, para comer. São regras comuns da sociedade. E você precisa entender a seguinte coisa. Que eu estava lendo essa Bíblia e eu achei uma aplicação muito linda aqui. Que diz assim, ó. Deus criou Adão como ser vivente. A sua imagem. Está lá em Gênesis 1, 26, 27. E lhe deu autoridade sobre tudo o que ele criou. A mesma autoridade que Deus deu a Adão, ele dá para mim e para você em Cristo Jesus. O homem foi criado para governar abaixo de Deus e para ser portador físico do Espírito de Deus na terra. Parte da natureza humana e que nós, enquanto seres viventes como Adão, temos livre-arbítrio. Por quê? Porque Deus ele é tão amoroso demais para forçar a submissão de qualquer pessoa. Ele quer que optemos livremente por amá-lo e servi-lo. Ele espera que você ame e que você o sirva. Apesar dele ter todo o poder, toda a autoridade, ele espera que você ame ele, ele te deu o livre-arbítrio. Só que o seu livre-arbítrio serve para você decidir por servir a ele. Serve para você decidir pegar os teus filhos e instruir o seu filho no caminho dele. Toda a autoridade já não foi dada em nome de Cristo Jesus. Faça-se valer dessa autoridade. Essa autoridade que o Senhor te deu como pai e como mãe. Você tem autoridade sobre o teu filho. Você tem autoridade de colocar a mão nele, impor as mãos sobre o teu filho e orar na madrugada. Você tem autoridade de clamar pelo teu filho doente, ele sarar, ele melhorar em nome de Jesus. Você tem autoridade de repreender todo mal que queira acompanhar o teu filho. Mas muitos pais estão se furtando dessa responsabilidade, dessa autoridade, delegando essa autoridade para outras pessoas. E isso, amado, que começa a quebrar os princípios bíblicos. Porque a autoridade sobre o teu filho foi dada a você. Então você precisa estar ciente de tudo aquilo que ele vai fazer. Você precisa estar sabendo todos os passos do seu filho. Ah, mas ele já tem 15 anos. 15 anos, mas ele vive dentro da tua casa. Ele ainda almoça, janta, dorme lá na tua casa. Então você precisa saber. Ele precisa e deve te dar respeito. Ter respeito por você. Então crie o teu filho segundo a Bíblia. Não tem nada que você vá fazer, nenhum livro de autoajuda, nada que vá se comparar à Bíblia. Leia a Bíblia junto com seu filho, faça culto doméstico. Nossa, mas essa irmã todo estudo ela fala a mesma coisa. Fala, amados, porque é importante, porque você precisa entender a importância de ter Deus dentro da sua casa. Você quer ter paz na tua família, você quer criar os teus filhos bem, você quer ter uma vida abençoada diante do Senhor, você quer ter sua vida próspera, você quer ser realizado. Estude a palavra de Deus, acompanhe a palavra de Deus. Não deixe essas coisas impedir você, o trabalho, a televisão, o telefone, os amigos, o dia a dia, atrapalhar a convivência que você tem. Não deixe atrapalhar a convivência que você tem com seus filhos. Seja acessível a perguntas e dúvidas. Muitas das vezes o filho quer perguntar algo para o pai e o pai não quer ouvir. Ele está no telefone e o filho fala e ele fala assim: ah, tá bom, depois eu falo com você. Não, tudo bem. E o filho está achando que está falando com ele, não está. Ele está respondendo no WhatsApp. E o teu filho está ali
cheio de dúvidas, querendo conversar com você. Você pode conversar com outros pais a respeito, conversar, procurar saber. Você tem um filho mais velho do que eu, como é que foi? Ouça conselho de pessoas mais experientes que você e que são tementes a Deus tanto quanto você. E se alguma vez ou algum momento alguém vier falar alguma coisa sobre o seu filho e que você não gostar, não recrimine, não. Não recrimine, pare, analise, pondere. Existem pais que você não pode falar nada sobre os filhos. Mesmo que os filhos tenham um comportamento indisciplinado. Mesmo que os filhos estejam indo contra a Bíblia, eles não aceitam ouvir. Eles não aceitam ouvir aquilo a qual muitas das vezes Deus está te usando para falar sobre os filhos dele. Muitas das vezes você vai entregar até mesmo uma palavra de Deus para ela e a pessoa simplesmente se revolta contra você. Porque não quer ouvir. Amados, nós precisamos aprender a ouvir. Ouvir. Se submeter. Ser submisso. Como é que nós queremos que nossos filhos nos obedeçam? Se nós não respeitamos nada, não respeitamos ninguém. Falamos mal do nosso irmão, falamos mal da igreja, falamos mal do pastor, falamos mal de todo mundo. Como o teu filho está vendo isso, ele vai aprender o quê? Se a sexualidade do seu filho é tratada na escola. Como assim? Tudo que seu filho sabe sobre sexo é o que ele aprendeu na escola. Ou o que ele aprendeu, sabe-se lá onde? Na televisão. A televisão te ensina que é normal você trair o marido. A televisão ensina que ser amante é legal. A televisão ensina que a menina pode ser prostituta. Tá tudo certo. Não tem problema. Que o menino, ele pode usar droga. Para ele ser um garoto legal, descolado, ele precisa usar droga. É esse tipo de educação que você quer dar ao seu filho? Não? Então por que você confia a educação do seu filho à televisão? Por que você confia a educação do seu filho a seriados? Você sabe qual é a série que o teu filho está vendo? Você já viu a série que o seu filho está vendo? Vou dar uma experiência minha. Há um tempo atrás a minha filha queria ver uma série. E eu passei uma madrugada vendo a série. Uma madrugada todinha vendo a série. Primeiro eu vi a série todinha. Porque eu sabia que no outro dia ela ia querer ver. E eu queria saber o que tinha naquela série. Então quer dizer que tudo que a sua filha vê, você faz isso, irmã Gênia? Eu procuro fazer o máximo que eu posso. Não fico a madrugada toda, não. Às vezes eu peço pra ela ir mais devagar. Mas essa ela estava com muita vontade de ver, eu queria saber o que era. Sobre o que falava. Porque eu sou melhor que você? Não. Porque eu aprendi com o Espírito Santo. Porque eu aprendi estudando a Bíblia. Que nós precisamos estar atentos aos nossos filhos. Eu não sou melhor que você. Mas eu aprendi com a palavra. E da mesma forma que eu aprendi, hoje eu estou aqui para poder tentar passar para você um pouquinho que eu aprendi. Então, amados, observe o que o teu filho quer ver. Mãe, eu quero muito ver um filme assim, assim, assim. Ótimo, vamos ver junto. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem sim. Administre melhor o seu tempo. Você tem tempo sim. É porque você não sabe que o seu tempo está dividido entre um monte de coisas. Que nem é tão importante quanto a educação do seu filho. A educação do seu filho tem que ser prioridade para você. Não dá para você poder dar prioridade para a educação do seu filho se você acha que você não tem tempo para ele. Você precisa ter tempo para o seu filho. Abra mão de um tempinho assim, ó, para ele. Abra mão de um domingo, de um sábado, não sei como é que é a sua agenda. Mas abra mão. Sente no chão. Vai brincar de boneca com a tua filha. Ah, mas eu sou homem, não tem problema nenhum. Você não vai deixar de ser homem se brincar de boneca com sua filha. Isso não vai te fazer menos homem. Ah, mas eu sou mulher, eu não vou ficar soltando pipa com meu filho na rua. Ótimo, não precisa soltar pipa com seu filho na rua. Mas sente com ele, converse com ele. Dê tempo. Dê atenção, dê qualidade, tempo de qualidade. Mas não é um tempo onde você está, amados, aqui e o seu filho está fazendo seja lá o que for. E você não sabe. Ah, não, eu estou com ele. E ele está onde? Ah, brincando na rua. Você está vendo com quem ele está brincando? O que ele está fazendo?
Mas eu conheço todos os amiguinhos. Isso é bom. Mas saber o que ele está fazendo é melhor ainda. Ouvir as conversas de vez em quando é melhor ainda. Criança que tem senha nas redes sociais. Não tem como, gente. Como que você... eu tenho minha privacidade, sério? Tem sua privacidade? Mas a mãe não pode saber? A mãe precisa. Precisa. Você precisa. Tivemos uma incidência com o Facebook. Minha filha tem Facebook. E tivemos uma incidência. O Facebook dela é logado no celular do pai. Porque a gente monitora. Se você visse a quantidade de coisas inapropriadas que chegou no Facebook dela e que nós filtramos. Só que se você não tem esse cuidado, o seu filho tem acesso a tudo isso. E aí depois você fica com vergonha de falar sobre sexo com seu filho. Você fica com vergonha de falar sobre sexo com a sua filha. Mas ela está tendo essas informações distorcida. Totalmente distorcida. Você precisa se organizar para poder dar uma educação de qualidade para ele. Para ele poder entender o que é o sexo. O sexo é uma bênção, porém é para pessoas casadas. Mas a minha filha ficou. Onde que está na Bíblia que sua filha pode ficar? Não, meu filho é homem, precisa ficar? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Ele pode ter uma vida recatada, guardando o corpo dele, para ter um casamento abençoado. Mas isso não existe. Existe sim, está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Mas irmã, ele é homem. Não tem problema nenhum dele ser homem. Ele não vai deixar de ser homem. Só que ele vai ser homem de uma mulher. Ele vai entender qual é o propósito do sexo no casamento. Ele vai respeitar a esposa dele. E assim como a menina precisa se guardar, o menino também precisa. Mas não tem nada a ver? Tem sim. Tem sim. Quer que ele seja abençoado? Oriente ele. Mesmo que ele não siga, você precisa orientar. Você precisa cuidar dele. Esteja atento ao sinal. E quando eles vierem falar com vocês, amado, não dê sermão. Mãe, sabe o que é? Aconteceu isso. Não dê sermão, não é momento para dar sermão. Ele vem se aconselhar com você, acolha ele com amor, mesmo que ele estiver errado. Não é para passar a mão na cabeça. Pode corrigir, com amor. Olha, eu vou te corrigir porque você fez isso e a Bíblia fala isso. Então eu preciso te corrigir. Mas eu gostei porque você veio conversar comigo. Para que ele também não tenha medo de conversar com você. Existe pais com horror existe filho com horror de pais. Porque se eu contar a minha mãe, porque meu pai se souber, faz tudo errado. Faz tudo escondido. Faz tudo escondido. Existem meninas fazendo coisas escondidas porque não pode confiar na mãe. Existem meninos fazendo coisas escondidas porque não pode confiar no pai. Porque o amigo, o melhor amigo, é o Zezinho da esquina. Quando, na verdade, a melhor amiga da minha filha tem que ser eu. O melhor amigo do meu filho tem que ser eu. Eu. Porque eu conheço a palavra de Deus. E eu estou criando homem e mulher de Deus. Pense na responsabilidade que você tem de criar homem e mulher de Deus. Você está criando seu filho para o reino de Deus, não para o mundo. Você está criando sua filha para o reino de Deus, não para esse mundo. E o seu filho e sua filha vai ter que conviver no mundo onde muito pouco se fala de Deus, ou quase nada. Ele vai andar por caminhos que muitas das vezes não vai ter ninguém cristão, ele vai ser o único cristão. E aí, seu filho está preparado para dar o exemplo? A sua filha está preparada? Você ensinou no caminho? Ou será que corre o risco de se contaminar? Amados, eu não quero com isso constranger os irmãos. Eu não quero com isso pregar um falso moralismo. Não é isso. Eu estou pregando para você o que está na Bíblia. Tudo o que eu falei aqui é possível se você seguir a Bíblia. Tudo isso que foi dito aqui é possível se você seguir a palavra de Deus. Se você seguir, se você ler com seus filhos o versículo sobre santidade, ele vai entender que ele é santo, ser santo é ser separado. Ele vai fazer com amor,
Por quê? Porque ele entendeu que ele precisa amar a Cristo. Que ele vai entender o sacrifício que Jesus fez por ele. E ele vai ter prazer de se guardar. A menina vai ter prazer de se guardar, porque ela vai entender que se ela se guardar, ela vai ter um casamento abençoado. Que se o seu filho se guardar, ele vai ter um casamento abençoado. E que ele vai ser muito mais feliz. Mas para isso, você precisa ensinar o teu filho. Você precisa ensinar a tua filha. Que não é ficando por aí. Não é tendo 10, 15 namorada. Não é fazendo disputa para saber quantos que beijou na festa. Não é assim que uma mulher de Deus se comporta. O nosso reino não é desse mundo. Nós buscamos algo maior. Nós esperamos pela vinda de Cristo. Temos que nos manter santo. E os nossos filhos também. Deus não tem neto. Então o seu filho precisa amar a Cristo desde muito pequeno. E quem vai ensinar isso para ele é você. Não é na igreja que ele vai aprender. Não é na igreja, não é na escola. É com você dentro de casa. Com você a cada minuto. Ensinando, orientando, explicando o teu filho. Eu vou estar colocando depois algumas referências bíblicas para você poder refletir com teu filho. Não deixe de ser amigo do seu filho. Volte, quando o teu filho for se aconselhar com você, volte o foco dele para a Bíblia. Sim, meu filho, você aprendeu desse jeito. Agora vamos ver o que a Bíblia diz a respeito. Volte sempre o foco para a Bíblia. Mãe, na televisão, a menina beijou outra menina. Sim, eu vi. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Esse sexo é permitido? Esse beijo na boca Deus permite? Volte para a Bíblia. Mãe, sobre droga, vamos ver o que a Bíblia diz? Sempre levando para a Bíblia. Sempre puxando para a Bíblia. Mas para isso, amados, você precisa ter uma base de conhecimento bíblico. Ou seja, você precisa ler a Bíblia. Então, eu preciso fazer curso teológico para poder entender tudo a Bíblia. Não é isso que eu estou falando. Você precisa ler a Bíblia e pedir ao Espírito Santo que vai te revelando. Porque ali o Senhor vai palestrando com você. O Espírito Santo, ele vai palestrando com você. A palavra diz que aquele que não tem sabedoria, peça, que ele dará a todos. Então, peça sabedoria. Senhor, eu estou lendo, mas eu não estou entendendo, me explica aqui. Ele vai ter prazer de te ensinar. Eu já te disse, Deus é um prazer. Deus, ele tem prazer em se relacionar com você. E assim como o seu filho tem uma dúvida, corre para você, quando você tiver uma dúvida, corre para Deus. Pergunte a Ele. Leia a Bíblia com seus filhos. Ensine o teu filho a fugir da imoralidade sexual. Ensine ele a fugir. Nós temos que entender a natureza do sexo, para que ele foi criado, para poder ensinar para eles qual é o papel do sexo no casamento. E para os seus filhos menores, converse com ele na linguagem que eles vão entender. Não fica fazendo muita explicação técnica para uma criança de 6 anos, não, que ela não vai entender. Explique de forma tranquila, não apavorado, não surpreso, porque eles percebem muita expressão facial da gente. E muitas das vezes, se ele percebeu que te constrangeu, ele vai fazer novamente, só para te constranger. Então, e o que você não souber, explique que você não sabe, você não precisa saber tudo. Mas assuma o compromisso de pesquisar. Assuma o compromisso de orar com ele. Olha, vamos orar aqui, vamos procurar na Bíblia. O que a Bíblia fala a respeito? O que a Bíblia quer dizer sobre isso? Amados, eu coloco situações aqui que eu passei, não é na intenção de falar para você que eu tenho uma família perfeita. Não é nada disso.
é na intenção de que você entenda que eu também passo por situações. A minha filha também passa por situações, na qual muitas das vezes, se nós não filtrarmos, chega até ela. Mas como a gente filtra, ela sabe que chegou, nós sentamos com ela, conversamos com ela e explicamos o perigo desse tipo de coisa. Não é na intenção de mostrar que eu sou melhor que você. É na intenção de que você entenda que eu sou igual a você. E que os meus filhos também passam por isso. Me perguntam coisas. Igor, então, é uma maravilha para perguntar. Porque ele vem com cada uma pergunta que a gente tem que sentar, orar. Falar, meu filho, calma aí, vai devagar. Vamos responder um de cada vez. Porque ele é curioso e é normal da idade. É normal. Ele precisa saber. Não ensine teu filho a ter vergonha do corpo. Mas explique para ele que ele precisa guardar. Explique para ele que quando... Leve ele numa joalheria. Faça isso, leve numa joalheria. E aí mostre para ele a vitrine. E depois, entre dentro e mostre para ele que as pedras preciosas, as coisas mais caras, fica muito bem guardada. E assim você explica para ele que ele é um tesouro. Ele é uma pessoa importante. Você vai valorizar o teu filho. Ele vai se sentir valorizado e vai entender a importância de se guardar. Precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos entender que a homossexualidade é um pecado. Que qualquer tipo de sexo antes do casamento é pecado. Que a masturbação é pecado. Que ver filme pornográfico é pecado. Se o teu filho, se a tua filha está viciado nesse tipo de coisa, porque isso é uma coisa que vicia, sente, converse com ele, explique para ele, ajude ele em oração, limite o acesso dele. Existe um programa no qual você instala no celular, no computador, que limita a criança. Ela não tem acesso a esse tipo de conteúdo. Limite, mas converse, explique. Todos os pecados, todos os sexos fora do casamento é pecado. Todas as relações sexuais, seja ela homossexualismo, fornicação, adultério, todas elas são pecado. Porém, as pessoas Deus ama. As pessoas que praticam, Deus ama. Orem por elas. Ensine o teu filho a orar por as pessoas que têm essas práticas, ao invés de condenar. Ensine ao teu filho que essas pessoas precisam de oração para que venham se libertar desse tipo de coisa que não agrada a Deus. Porque como pais a gente pode incitar a falta de amor. A gente pode acabar estimulando nossos filhos a falta de amor por essas pessoas. Nós não podemos fazer isso. Deus, ele é um Deus de amor. E ele ama as pessoas. Nós somos ensinados por Cristo a amar e a acolher e não julgar. Afinal, não cabe a nós. Nenhum pecado é pior do que o outro. Mas todos os pecados levam à morte. Todos eles. Por isso que nós precisamos manter uma vida de santidade diante do Senhor. E nós só vamos conseguir ter uma vida de santidade diante do Senhor no momento que nós entendermos que somos totalmente dependentes dele. No momento que nós entendermos que nós precisamos praticar a palavra e não ser somente ouvinte. No momento que nós entendermos que o pecado é o que nos separa de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, mas o pecado, ele faz isso. Ele é a única coisa que nos separa. Por isso nós precisamos confessar os nossos pecados, se arrepender e deixar de praticar. Vamos orar por aquelas pessoas que estão viciadas em pornografia. Vamos orar por aquelas pessoas que têm alguma barreira de conversar com os filhos. Vamos orar para quem ainda entende que conversar com o filho sobre sexualidade é um tabu. Vamos orar também por aquelas pessoas que leem a palavra de Deus, mas não praticam.
Vamos orar para essas pessoas? Feche seus olhos, ore comigo. Mesmo que você não conheça, ore por elas. Eu não conheço ninguém assim, não tem problema. Ore. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nesse momento, Pai, eu oro, Senhor, por todas as pessoas, meu Pai, que estão na prática do pecado, sexuais, Pai. Todas elas, Pai amado e Pai querido, que estão, Senhor Jesus, por algum momento, Pai, que estão, Senhor, naquela prática, Pai, a qual o Senhor abomina. Que estão, Senhor Jesus, impedidas, meu Pai, de receber o seu amor pela prática do pecado. Senhor, que elas venham, Pai, entender, Senhor, que há, Pai, perdão para elas e que o Senhor ama elas, Pai. Independente da prática, Pai, o Senhor ama elas. O Senhor só quer que elas se arrependam, reconheça o Senhor como o único Senhor e Salvador da vida delas. Que se conserte, que tenha uma vida, Senhor, abençoada e que seja muito feliz diante da Tua palavra. Obrigada, Pai amado, Pai querido, por mais esse estudo. Obrigada, Senhor, por cada um que acompanhou. Obrigada por cada um que vai ouvir, Pai. Senhor, que essa semente, Pai amado e Pai querido, que foi plantada hoje, venha cair em terra fértil. Pai amado e Pai querido, que venham, Pai amado, florescer. E que esses irmãos, Deus amado, Deus querido, que ouviram essa live, Pai, venham poder, Senhor Jesus, chegar ao conhecimento da Tua palavra, a ponto de ensinar para os demais, ajudar aqueles outros irmãos que precisam ainda da sua ajuda nessas situações, Pai. Obrigada, Pai. É o que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Meu amado, se você está fora da presença do Senhor e quer voltar para o Senhor, diga para o Senhor que você aceita Ele nesse momento como Senhor e Salvador da tua vida. Se arrependa das suas práticas, se arrependa dos seus pecados e volte para o Senhor. O Senhor te ama. O Senhor te ama muito e Ele quer que você venha para Ele. Quer muito que você venha para Ele. Eu agradeço a todos os irmãos que acompanharam essa live. Eu queria dizer para os irmãos que continuem orando pela minha vida. Nós teremos um último estudo e aí eu estarei encerrando. E eu queria pedir aos irmãos que continuem orando por mim, pela minha família. Continue intercedendo por nós. Eu preciso muito das orações dos irmãos. Quero que o Senhor ministre essa próxima aula, de acordo com o que Ele quer passar para nós. Quero dizer que foi um prazer estar com os irmãos e que todos tenham uma boa noite, que sejam abençoados em nome de Jesus. 1, 2, 3. Essa obra é de Deus e ela não vai parar. Em nome de Jesus, amém.